Beleza, meu ninja? Tô eu aqui de volta. Módulo para a gente trabalhar sobre fatos e atos contábeis. Toda operação que vai acontecer numa empresa, ela vai ocasionar uma certa mudança no saldo do patrimônio, seja de forma qualitativa ou de forma quantitativa. O fato é, qualquer transação que aconteça no balanço patrimonial, essa transação ela vai afetar o patrimônio líquido. Beleza. Nesse tipo de operação em que afeta o patrimônio líquido, é o que a gente chama de fato contábil. Quando você tem algum tipo de operação que a empresa realiza e essa operação não afeta o patrimônio da empresa, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa, é o que a gente chama de ato contábil. Então, acompanha comigo e preste atenção. O fato contábil é aquela operação em que ele muda o saldo do patrimônio líquido, tá? Quando eu falo de ato contábil, ele não impacta no patrimônio líquido, ele não causa nenhum tipo de operação no patrimônio. Prezado, me dá um exemplo, vamos lá. Vamos comprar um veículo para a empresa. Se eu comprar um carro para a empresa, eu vou impactar na conta do caixa, na conta do banco ou na conta de fornecedores, na conta de financiamentos, enfim. E vou impactar também na conta de imobilizado. Perceba que aconteceu uma mudança no saldo contábil. Isso é o que a gente chama de fato contábil. E quando a gente tem uma operação em que não causa impacto no patrimônio, por exemplo, se a gente fizer uma operação de promessa de compra de um veículo, ou então contratação de um funcionário, se eu contratei um funcionário, ele ainda não me gerou nenhum tipo de despesa, ele não fez nada ainda não causou nenhum tipo de impacto no patrimônio da empresa. Então isso é o que a gente chama de ato contábil. Quando virar o mês, que ele terminou o primeiro mês de prestação de serviço dele dentro da empresa, a gente vai ter que pagar o salário dele. Aí isso vai impactar no patrimônio da empresa, tudo bem? Mas a primeiro momento, quando eu tomo a decisão de contratar um funcionário, ele ainda é uma promessa. Então essa promessa é o que a gente chama de ato contábil. Então, por exemplo, prometi integralizar o capital social da empresa. É uma promessa de integralização. Agora, cuidado com a integralização, porque ele é o único ato contábil que precisa ser registrado, porque você vai ter uma conta de capital a integralizar dentro do patrimônio da empresa. Então, no frigir dos ovos, o que eu preciso que você entenda é, mudou o patrimônio da empresa de alguma forma? Causou algum tipo de impacto na empresa? Causou. Então, aquilo ali é um fato contábil. É um ato que já aconteceu. O ato contábil, então, se aconteceu, é fato contábil. Se ainda não aconteceu, se ainda é uma promessa, a promessa é o que a gente chama de ato contábil. Muito bem. Então, vamos aqui, ó. Esses fatos contábeis, eles podem ser chamados de efeitos. Ele pode ter um efeito permutativo, ele pode ter um efeito modificativo e ele pode ter um efeito misto. Muito bem. Ou seja, ele tanto é o efeito misto, né? Vamos botar para cá, ó, ele tanto é permutativo como ele é modificativo. Então vamos entender isso aqui, como é que isso aqui funciona como é que ele funciona na prática. Suponhamos aqui que você tem uma empresa que ela tem um capital inicial de R$ 2.500. Muito bem. Então tá lá o capital no caixa, por exemplo, né? Só a título de exemplo, e o capital aqui no banco, R$ 2.500, R$ 2.500. E aí imagina que você comprou um computador à vista por R$ 2.000. Muito bem. R$ 2.000, ó. Olha o que vai acontecer, ó. O teu caixa que tinha 2.500, ó, passou a ter R$ 500 lá no ativo circulante, né? E no ativo não circulante, agora tem uma conta de equipamentos de 2.500. Então veja, ó, o saldo do meu ativo continuou o mesmo e o meu PL, o meu patrimônio líquido, não foi modificado. Se meu patrimônio líquido não foi modificado, foi só permutação de saldo, isso é o que a gente chama de efeito permutativo. Ó, agora, ele foi permutativo diminutivo no ativo circulante, ó. E ele foi um efeito permutativo aumentativo no ativo não circulante. E ele trouxe um efeito nulo no total aqui, opa, aqui no total do ativo, né? No ativo total, ele permaneceu o mesmo. Então, cuidado na hora da prova com qual grupo que o examinador está te perguntando. Porque se ele perguntar um impacto em relação ao ativo circulante, eu vou dizer que foi um impacto, um efeito permutativo diminutivo.
Se ele perguntar qual foi o impacto no ativo não circulante, foi um efeito permutativo aumentativo. E se for o impacto no ativo total? O ativo total, o efeito é nulo. Por quê? Porque diminuiu o ativo, mas aumentou o ativo. Diminuiu o ativo circulante, aumentou o ativo não circulante na mesma proporção. O ativo total permaneceu com o mesmo saldo. Então, ó, o efeito permutativo ele pode ser diminutivo, aumentativo, como ele pode ser nulo. Oswaldo, por que eu sei que ele é permutativo e não é modificativo? Porque o saldo do PL permaneceu o mesmo. O saldo do PL não foi impactado. Ou seja, para ser efeito modificativo, eu teria que ter receitas e ou despesas. Muito bem. Então vamos aqui para frente. Ó. Imagine agora essa seguinte situação. Ó. Eu tenho a compra de um veículo a prazo por R$50 mil em 5 vezes sem juros. Muito bem. Então veja lá, ó. O meu caixa continuou o mesmo, meu equipamento continuou o mesmo, e agora eu tenho uma conta de veículo de R$50 mil. R$50 mil aqui no meu ativo não circulante, e agora eu tenho contas a pagar de R$50 mil no meu passivo circulante. Perceba que o meu patrimônio líquido continuou o mesmo, ó. Ou seja, não envolveu nenhuma operação de receita e nenhuma operação de despesa. Então aqui, ó, eu tenho um efeito permutativo aumentativo no meu ativo não circulante, não é isso? Beleza? Porque ó, a conta de veículo é ativo não circulante. Beleza? E eu tenho um efeito permutativo aumentativo também no meu passivo circulante, porque eu aumentei uma obrigação, ó. Beleza. Mas o meu PL continuou com o mesmo saldo, porque não incorreu em receita nem despesa. Então posso afirmar que isso aqui é um efeito permutativo. Muito bem. Então seguindo aqui para frente, ó, entrando nos efeitos modificativos agora, olha só, eles produzem efeitos no patrimônio líquido. Então ficou fácil de entender agora. Se eu tiver receita e despesa dentro dessa operação, significa dizer que eu vou mexer no patrimônio líquido. Oswaldo, por que vai mexer no patrimônio líquido? Por um simples motivo. As receitas e despesas vão gerar lucro ou prejuízo na DRE. E o saldo da DRE vai ser transportado para o PL. Então, se eu tiver lucro, eu aumento o PL. Se eu tiver prejuízo, eu diminuo o PL. Então, isso causou um efeito modificativo. Tudo bem? Massa. Então, vamos aqui, ó. Vamos entender que esse exemplo. Eu tinha um saldo inicial de R$3 mil. E aí eu tive uma receita de serviço prestado de R$50, ó, com pagamento à vista. Então veja, nesse caso aqui, ó, aumentou aqui o meu caixa em R$50. Muito bem, muito bem. E aqui, ó, olha o que aconteceu com o meu capital, com o meu patrimônio líquido, ó. O meu patrimônio líquido, que era de R$3 mil, agora teve um lucro, né, gerado proveniente de uma receita de R$50. Então, meu PL passou a ter R$3.050. Opa, afetou o PL, Oswaldo? Afetou. Então, isso aqui é o que a gente chama de um efeito modificativo aumentativo, né? Aumentativo, que é um fato modificativo aumentativo. Muito bem. Olha para cá aqui agora, ó. Nesse caso aqui, ó, em que eu tenho um capital inicial de R$3 mil, e aí imagina só que eu paguei a conta do meu telefone, pagamento do telefone de R$10. Muito bem. Para poder pagar uma conta de um telefone, isso vai me gerar uma despesa, né? Despesa com telefone. Muito bem, uma despesa administrativa. A despesa ela vai gerar uma diminuição do meu PL, porque receita e despesa, né? A receita e a despesa, elas podem me gerar lucro. Opa, pronto. Pode me gerar lucro, como pode me gerar prejuízo, né? Muito bem. Como pode me gerar lucro, como ele pode me gerar prejuízo. Beleza. O fato é que o lucro ele soma e o prejuízo ele diminui. Então veja, ó, que o meu PL, que era 3 mil, passou a ser 2.990. Então nesse caso, eu estou diante de um fato modificativo diminutivo, né? Legal. Agora vamos para um fato misto. No fato misto, ele acontece as duas situações. Eu tanto vou ter o efeito que ele é permutativo, como vai acontecer o efeito modificativo, né? Modificativo. Então veja lá, ó. Olha aqui a situação. Pagamento de parcela de uma obrigação por compra a prazo de um terreno no valor de R$50, mais um juros de um atraso de R$5. Ó. Então imagine que você tinha um capital inicial de 3 mil. Ó. Então eu tenho aqui R$3 mil,
tinha lá o terreno de R$250, por exemplo, dando 3.250. Muito bem. Então, eu tenho aqui um contas a pagar de 250 e o meu PL de R$3.000. Muito bem. Então, eu tenho 3.250 no valor de ativos passivos e PL. Nessa situação, eu estou pagando uma conta no valor de R$50 e um juros de R$5. Então, vamos lá. Ó. Nessa situação, eu tinha um caixa de 3.000. Dos 3.000, eu vou tirar R$50. Então, eu ficaria com 2.950. Muito bem. Só que desse valor aqui, eu ainda tenho que tirar R$5 de juros, né? Então, eu vou tirar 50 do pagamento e vou tirar R$5 dos juros. Ó. Então, eu vou ficar com um caixa aqui ó, de 2.945. Já o meu fornecedor, eu tinha que pagar quanto? 50. Então, eu vou baixar aqui 50. Oswaldo, por que eu não baixo 55? Porque R$5 são os juros da operação. Ó. Não faz parte do principal. Eu estou pagando isso aqui porque eu estou em atraso. Isso vai me gerar uma despesa financeira, né? Uma despesa financeira. Não tem nada a ver com o pagamento do fornecedor. Muito bem. Nessa situação, ó, olha o que vai acontecer. O meu ativo vai ficar com 3.195 e o meu passivo, o meu PL, ó, vai me gerar uma despesa aqui ó, de R$5. Então, o meu PL, a partir de agora, não é mais R$3.000, é R$3.000 menos 5, vai dar 2.995. Que mais os R$200 aqui, ó, do meu passivo, vai dar 3.195. Então, perceba que nesse caso, eu tive uma transação que permutou os ativos e passivos, então ele é um efeito permutativo, mas ele também modificou o patrimônio líquido. Se ele modificou o patrimônio líquido, então ele é um efeito modificativo. Então perceba que nessa situação ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tanto é um efeito permutativo, como ele é um efeito modificativo. Então eu posso dizer aqui ó, que ele é um efeito diminutivo no PL, e ele trouxe um efeito permutativo diminutivo no ativo, e um efeito permutativo também diminutivo na obrigação, no passivo. Porque aqui eu estou diminuindo o meu ativo e estou diminuindo o meu passivo. Olha aí que legal. Beleza? Show de bola? Deu para entender legal? Pronto, ó. Essa parte de efeitos permutativos foi bem tranquilo, né? Os atos e fatos contábeis, efeitos permutativos, efeitos modificativos e mistos. É só isso que cai na prova, é só isso que a gente precisa saber. Beleza? Então finalizamos por aqui a parte de atos e fatos contábeis e na próxima aula a gente entra para resolver questões. Beleza? Então um grande abraço, bons estudos, um beijo no teu coração e até daqui a pouco.